Nessa questão tem o seguinte, pessoal. Em um aparelho toca-discos como o da imagem, olha só, um aparelho toca-discos como o da imagem, o disco de vinil gira a uma velocidade angular constante enquanto uma agulha percorre as ranhuras de sua superfície. Capta os sinais mecânicos decorrentes desse contato. Blá, 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 blá. Vou ler isso não, tá? Vou logo para a questão. Considerando para o comando, né? Considerando-se a primeira e a última faixa do disco, ó, a primeira, que é essa do início do disco, e a última, final do disco. A velocidade linear da agulha em relação ao ponto de contato com o disco é, olha só, início do disco, final do disco, que a gente vai comparar. Tu consegue perceber que é como se a gente tivesse um tipo de transmissão por mesmo eixo, dessa forma aqui, em que essa bolinha verde, ela se aproxima do início do disco e a bolinha vermelha é como se fosse o final do disco. Ou a bolinha amarela, enfim. Tu consegue perceber o que? Olhando esse GIF aqui que eu coloquei na questão. Tu consegue perceber que o período do final do disco é igual ao período do início do disco. O período é o tempo que eles demoram para completar uma volta. A frequência é a mesma também. Porque se o período é o mesmo, a frequência também é a mesma. E a velocidade angular também é a mesma. O que vai mudar é a velocidade linear nesse tipo de transmissão, pessoal. Olha só. Vocês concordam comigo que o comprimento percorrido pelo início do disco, o espaço percorrido pelo o início do disco é o verde, né? Desculpa. O início do disco, ele é maior que o comprimento percorrido pelo final do disco e que a velocidade, ó, a velocidade linear não é a variação do espaço sobre o tempo e o tempo não é o período. O tempo não é o período. Olha só, pessoal. Eu vou pegar esse período e jogar para cá, essa velocidade eu vou jogar para cá. O período é igual à variação do espaço sobre a velocidade. O período é uma constante quando eu relaciono o início do disco e o final do disco, porque são valores iguais. Se é uma constante, dá para fazer uma relação de grandezas proporcionais. Observa, quanto maior é o espaço percorrido, maior é a velocidade. Então a velocidade linear do início do disco é maior do que a velocidade linear do final do disco. Então ele fala o seguinte: a velocidade linear da agulha em relação ao ponto de contato com o disco, considerando a primeira e a última faixa, né, do disco, é o seguinte: o início do disco é maior do que no final do disco. Então a gente fica entre letra A e B. Pois a distância até o centro é maior. Pois a distância até o centro é maior. Isso. Letra A. Gabarito correto da minha questão.